Agora vamos falar, Rômulo, sobre uma nova tentativa de golpe que está sendo trabalhada nos bastidores, enquanto a FIFA e a Globo tentam aí ocultar as provas vivas, transformando-as em arquivos mortos, literalmente, né? Nós temos aí um STF através do Alexandre de Moraes e parlamentares envolvidos em casos terríveis de corrupção, tentando caçar do povo brasileiro a decisão de que o Brasil seja um país presidencialista, ou seja, eles querem que Lula seja a rainha da Inglaterra, porque eles já sabem que se tentarem prender Lula, o povo vai invadir Brasília e vai tirar todo mundo na porrada. Isso já está claro, né, para eles. Então, eles estão com medo da reação, porque Lula não tem apenas 42%. Eu falei há poucos 15 dias que o número de a casa dos 40 iria ser rompida quando Lula assumiu a bandeira do plebiscito, do referendo revogatório e a bandeira nacionalista. E também ele começou a bater na Globo, fator indispensável para atender uma demanda da classe média. A classe média se sente enganada pela Globo, porque a Globo mandou ir para as ruas para combater a corrupção que não existia e botou uma cleptocracia da qual a Globo é sócia no poder. Então, Lula assumiu o discurso de referendo revogatório e de combate ao monopólio das comunicações no Brasil e cresceu, ultrapassou, furou o teto dos 40%, que todo mundo dizia que ele não iria conseguir mais ultrapassar. Na verdade, Lula tem 46%, eu tenho informações de fontes espetaculares, certo? Que me garantiram que Lula tem 46%. Isso na espontânea. Isso na espontânea. Lula hoje beira os 70% dos votos válidos. É bom que se diga isso, tá? Ele tem que reverter isso em eleição de deputados e senadores. Mas é aí que eu quero falar. Estão querendo transformar em parlamentarismo. Aí você falou, eles querem julgar o parlamentarismo depois da eleição. Por quê? Porque se eles conseguirem fraudar as eleições e colocar um parlamento com maioria deles, e aí eu vou fazer um alerta, muito cuidado com as urnas eletrônicas, porque eu vou entrevistar, inclusive, nós vamos entrevistar aqui, talvez essa semana, um especialista que fez testes e comprovou que há fraude na urna brasileira. E eu conversei com algumas autoridades de 3 países aqui da Europa, e eles falaram que é absurdo o Brasil não ter um documento, o eleitor não ter um documento de que o voto dele foi aquele. Nenhum lugar do mundo, Wellington, tem isso. Todo mundo. E o pior, Rômulus, o pior, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o único órgão do mundo que organiza a eleição, realiza a eleição e fiscaliza a eleição dela mesma. É a auditoria da Globo pela Globo, no caso da corrupção da FIFA, ou seja, nunca vai dar erro. Nunca vai dar erro. E esses caras estão querendo botar parlamentarismo. Então, um dos nossos entrevistados virá dizer aqui que muitos parlamentares que estão já no poder hoje já são produtos da fraude eleitoral nas urnas eletrônicas. E é por isso que devemos exigir uma fiscalização do nosso voto. Você tem que ter um papelzinho comprovando que você votou em fulano. Eu duvido que Tiririca tenha tido todos aqueles votos. Eu duvido que Alckmin tenha vencido no primeiro turno em São Paulo, quando a água podre estava nas torneiras, quando tinha água. Eu duvido. Isso era óbvio, mas os partidos de esquerda, se a Globo disser que o céu é verde, vai ter babaca olhando para cima para ver se é verdade. Entendeu, Rômulus? Aí eu pergunto a você, o que é que pode acontecer com o Brasil, Rômulus, se esse tal parlamentarismo entrar em vigor? Eu acho que vai ter reação popular. 4 partidos de esquerda já reclamaram ontem, o que já é um grande avanço. Parabéns aos partidos que reclamaram ontem dessa tentativa medonha de dar um novo golpe. O golpe do parlamentarismo. Isso é coisa de José Serra ladrão. Isso é coisa de José Serra, que é ladrão. Atenção, José Serra é ladrão, tem que estar preso.
Ele não pode estar, além de estar entregando o pré-sal como ele está fazendo aí, querendo agora mudar, rasgar um plebiscito. O eleitor brasileiro, o povo brasileiro, decidiu pelo presidencialismo, Rômulus. 2 vezes. 2 vezes. E um canalha ladrão quer mudar isso com um juiz que entrou para lá, para o STF, para atender a demanda de Temer. Por favor. Wellington, como a gente sabe, esse assunto está para entrar na pauta. O ministro Alexandre de Moraes já requisitou a presidente do STF, Carmen Lúcia, que traga para o STF, né, para o julgamento do Pleno, essa questão que vai analisar se, apesar da Constituição de 88, no seu texto original, prevê o presidencialismo e apesar do plebiscito, né, naquela época que já era previsto o plebiscito da Constituição. Então, seria uma emenda de revisão que já era prevista desde o início. E ali teve uma vitória expressiva, mais de 2/3. Então, assim, é uma unanimidade. O brasileiro quer votar pelo presidente, o brasileiro quer escolher o chefe do executivo, porque ele sabe que isso é a maneira da cidadania de pautar a discussão política e econômica. O voto em parlamento ele é difuso, são questões locais, regionais, e isso não se discute. Você não discute quando está votando num deputado, no seu distrito, porque eles querem casar parlamentarismo com o golpe nesse golpe, que é o voto distrital. Então, o voto distrital vira a Câmara dos Deputados, vira a Câmara dos Vereadores do Brasil. Então, a pessoa discute a emenda para né, a ambulância, a escolinha, não sei o quê, e ninguém discute política econômica numa discussão distrital para eleger deputado. Então, eles sabem que essa é a maneira deles impedirem o povo de se manifestar. Porque o povo, Wellington, é muito simples, é o que a gente fala aqui. O povo brasileiro, majoritariamente, ele gosta do Estado forte, do Estado indutor do desenvolvimento, um Estado que defenda a soberania brasileira. Eles gostam dos seus direitos sociais, eles gostam dos seus direitos trabalhistas, eles gostam dos seus direitos previdenciários, e eles nunca conseguirão eleger, em eleição majoritária, um candidato com essa pauta, com essa agenda neoliberal. Já na eleição proporcional, não, que eles querem botar o distrital, mas mesmo proporcional como é hoje, entrando dinheiro ali, eles conseguem diluir com as questões locais, vai discutir ali, não sei o quê, voto da igreja, do pastor, não sei o quê, e isso despolitiza a disputa, porque vira uma disputa local, paroquial, e as pessoas não discutem. Então, é maneira de você despolitizar o debate. Não haver... Olha, eu juro, assim, impossível. Eu dou um dedo se um dia, num segundo turno do Brasil, for eleito alguém com a plataforma neoliberal dizendo que vai privatizar as empresas estatais. Nunca vai acontecer. Num segundo turno. E eles sabem, eles querem evitar essa politização que é essencial, que só acontece no Brasil, só se discute programa. O único lugar que se discute programa e política econômica é em disputa presidencial, em especial no segundo turno. Sempre fica claro. Porque eu vi ontem a entrevista que o Lula deu dias atrás para o Fernando Moraes no Nocaute, muito boa, recomendo que todo mundo veja. Eu até fiz alguns comentários lá no meu blog, quem quiser dar uma olhada. Mas o Lula fala isso, nunca... O eleitor que elegeu Dilma em 2014, o Lula com muita humildade fala assim, eu não sei se eles votaram realmente na Dilma ou no PT. O que eu sei é que eles votaram contra a direita e contra o projeto de desmonte. Você sabe, Wellington, que aqui na França se diz o seguinte, que no primeiro turno você vota em favor de um candidato. E no segundo você vota para eliminar o outro. E é exatamente isso. No segundo turno, o eleitor não votou necessariamente a favor da Dilma. Ele votou contra o Aécio e contra o projeto que está sendo implementado agora. Então eu digo, eles sabem que a única maneira deles levarem isso adiante é acabando com a eleição direta do chefe do executivo, Wellington. Pois é, isso não vai acontecer. Quem botar a cabeça do lado de fora para falar em parlamentarismo vai ter que acertar as contas com o povo brasileiro. O povo brasileiro, por 2 vezes, optou espontaneamente pelo presidencialismo. Então, eu faço mais uma saudação aqui, muito positiva, aos partidos que já manifestaram ontem, oficialmente, o repúdio a essa tentativa cruel, criminosa, de rasgar a Constituição, rasgar o desejo do povo, certo? E transformar o presidencialismo, que foi a opção do povo brasileiro, a opção soberana do povo brasileiro, por um desejo de uma cleptocracia liderada por um careca ladrão chamado José Serra. Não tenho preconceito nenhum contra os carecas, até porque minha voz já está falhando e meu cabelo que não é mais o mesmo, né? Mas a idade é assim.
Mas existem velhos e existem velhacos. José Serra é um velhaco, um canalha que merece estar preso. Mas não como Cunha, na casa dele, lá curtindo os milhões roubados com Cláudia Cruz. Não é? Merece estar preso mesmo, em Bangu. Tá bom? Rômulus, o tempo estourou. Eu quero dizer a você que é sempre um prazer estar aqui com você, mas quero saber quem é o cocô do dia. Wellington, só para fechar essa questão do parlamentarismo, eu vou dizer já quem é um cocô. Mas só para dizer isso, a gente discute aqui a circunstância política, que é absurdo, que é um golpe político. Mas do ponto de vista jurídico, depois a gente aprofunda isso outro dia, é a coisa mais tapafúrdia. Eu estou curioso para ver quais os argumentos, porque isso que é o perigo ali naquela corte, porque isso une tanto Gilmar Mendes, que é um defensor da classe política contra o assalto dos togados, como Barroso, que é o representante dos togados. Os dois são antipovo. Então, aquilo ali é muito perigoso, essa votação. E eu quero ver quais os argumentos que essas pessoas vão fazer para manchar a sua biografia, porque não tem nenhuma base. É ridículo. Eu conversei com vários constitucionalistas. Eu quero ver o vexame que eles vão passar. E o cocô do dia, Wellington, só poderia ser o STF tentando o golpe dos golpes, que é o parlamentarismo. Isso que eu ia dizer. Já estamos na linha com o nosso convidado, que é o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, professor Marcelo Neves, que vai conversar com a gente sobre essa nova frente do golpe, que é a proposta de mudança do sistema de governo para parlamentarista. Posso fazer a primeira pergunta, professor Marcelo? Diga. Deixa eu colocar o som aqui dele. Posso... Bom dia, professor Marcelo Neves. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos aí da audiência. Estou aqui à disposição já. É cedo aqui, mas eu estou pronto. Nós agradecemos muito a sua deferência de ter acordado muito cedo, porque a gente faz teste ainda antes de entrar no ar. Então, o professor acordou 5h30 ou antes disso para poder estar aqui com a gente. Então, eu agradeço, professor. E o Wellington quer fazer a primeira pergunta. Diga, Wellington. Agradeço o convite, Wellington. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia, professor, mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo, por acordar tão cedo para participar aqui do programa. Professor Marcelo Neves, eu gostaria de saber do senhor, é possível que o STF pegue um plebiscito onde o povo, a vontade soberana do povo, decidiu por 2 vezes pelo presidencialismo e jogue isso na lata do lixo e imponha esse parlamentarismo tabajara, professor? Evidentemente, é totalmente absurdo. Não há nenhum fundamento jurídico, muito menos constitucional. E por que isso? Porque a Constituição de 88, ela estabeleceu uma definição sobre monarquia ou república e parlamentarismo, o presidencialismo, para 5 anos depois da entrada em vigor da Constituição. E isso ocorreu em 1993, um referendo. Nesse referendo se definiu pelo presidencialismo a maioria do povo brasileiro. O que é que significa isso? Uma mudança desse tipo em face da Constituição de 88 para superar esse plebiscito, mais adequadamente esse referendo, porque havia um aspecto normativo, exige uma nova consulta popular. Então, não se pode apenas por uma emenda do Congresso, com uma decisão do Supremo que vá determinar que o Congresso possa realizar isso por uma mera emenda constitucional. Isso não é de acordo com a ordem constitucional. Isso vai quebrar os princípios constitucionais. Portanto, só é possível uma mudança desse tipo a partir de uma emenda constitucional que tenha como base uma prévia consulta popular, um plebiscito ou um referendo. Então, o que eles estão querendo fazer é realizar com esse Congresso atual um Congresso formado por grupos clientelistas, particularistas, corruptos, em grande parte,
eles procuram passar por cima no casuísmo golpista e retomar o parlamentarismo. E aí eu não vou entrar no mérito por enquanto, mas no decorrer do debate nós podemos entrar no mérito também. Mas do ponto de vista da constitucionalidade, isso é um absurdo, é mais um ato, uma tentativa de uma ação antiga que já estava há 20 anos guardada. Se retirou esta ação, de repente, para que haja uma votação determinando a possibilidade dessa mudança pelo Congresso. Isso é mais um golpe, é uma tendência, é um novo golpe dentro do golpe judicial parlamentar, com apoio da nossa mídia golpista. Isso é o que ocorre. Não há outra linguagem. É inconstitucional, é contra a ordem jurídica brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Professor, eu queria fazer uma pergunta agora. O senhor poderia explicar para quem está nos ouvindo, que não tem especialidade de teoria geral do Estado, né, que não tem esse conhecimento, qual que seria a diferença fundamental no aspecto institucional, no aspecto político, se houvesse essa mudança do regime do sistema presidencialista para o parlamentarismo? Vejam bem, nós temos, é claro, vários tipos de parlamentarismo de graus diversos. O presidencialismo, o presidente não é apenas um símbolo da unidade nacional. Por exemplo, no caso da Alemanha, o presidente tem um papel mais do que seria a rainha na Inglaterra. E o primeiro-ministro, que surge da maioria parlamentar, que é escolhido pela maioria parlamentar, ele é quem governa realmente. E aí, ele depende da confiança parlamentar. Ele é formado pela maioria e se ele não encontra, se ele não mantém as exigências da maioria, ele poderá receber o voto de censura e ser destituído do cargo. Sendo destituído, pode ter duas opções. Ou pode ocorrer um novo primeiro-ministro ser escolhido, ou pode, na incapacidade do Congresso, por uma fragmentação determinada, não conseguir estabelecer uma maioria, o presidente, aí entra o presidente, ele pode convocar uma nova eleição para formar uma nova maioria. Esse é o modelo do parlamentarismo. Então, no presidencialismo, não. O presidente é eleito para governar e não apenas para ser um símbolo para praticar certos atos mais formais e simbólicos da estrutura do Estado. Porém, há parlamentarismos que são o que se chama semi-parlamentarismo, como Portugal e França. Nesse caso, o presidente ainda mantém alguns poderes de natureza política na condução de certos fins do Estado, mas praticamente a administração pública fica na mão do primeiro-ministro. Parece-me que o que eles querem é o modelo semi-parlamentar, que enfraqueceria enormemente o poder do presidente da República e fortificaria o Congresso nesse conjunto de matérias da administração pública. E isso, no caso brasileiro, é algo, dentro desse casuísmo, muito perigoso. E eu poderia explicar depois. Então, resumindo, presidencialismo, o presidente, a separação de poderes é bem clara. O presidente é chefe do executivo, chefe de Estado e chefe de governo, nós dizemos. Enquanto no parlamentarismo, o presidente é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Quem é o chefe do governo e, portanto, conduz a coisa pública no dia a dia é o primeiro-ministro escolhido pela maioria do parlamento. E quando há o semi-parlamentarismo, o presidente ainda mantém algumas funções de governo, porém, toda a estrutura do cotidiano do governo, da administração pública, é
vinculada ao primeiro-ministro, ao presidente do Conselho de Ministros, conforme a nomenclatura que se usa. Então, esse é o ponto fundamental. A pergunta: quem estaria governando o país hoje com o parlamentarismo e quem teria governado no período que Lula foi presidente? Essa é a pergunta que cabe nesse novo casuísmo. Muito bem lembrado, o professor Wellington vai fazer uma pergunta, mas só para respondendo parcialmente essa pergunta que o senhor coloca, no último período do governo Lula, quem era o presidente da Câmara era justamente Michel Temer. Então, como você colocava, Lula seria presidente, mas o simbólico, mas quem mandaria de fato, por exemplo, no final do governo Lula seria Michel Temer. O Wellington vai fazer uma pergunta. Sim. Fala, Wellington. Pois é, estamos falando com o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves. Estou ouvindo, não, eu estou ouvindo. Que comenta o parlamentarismo como um novo golpe. Alô? Oi. Professor. Alô? Professor, está me ouvindo? Está me ouvindo? Caiu. Voltou. Agora eu estou ouvindo a Wellington. Pode falar, Wellington. É baixinho mesmo. Qualquer coisa, o Rômulo repete a pergunta aí, tá bom? Sim. Professor, Sim. Professor, o senhor falou aí do Lula, era exatamente isso que eu iria falar. O senhor vê essa tentativa de tirar poderes do presidente da República como um atalho para que, na impossibilidade de tirar Lula do páreo eleitoral, ele chegando ao poder, ele seja uma rainha da Inglaterra no Brasil? Claro que eles podem tentar inconstitucionalmente uma quebra constitucional, uma ruptura, mais uma ruptura constitucional, conseguir isso. E aí a gente vai pensar quem é que vai ser, é claro que vai depender de como vai ser regulado isso. Mas quem vai ser o primeiro-ministro, hoje, há pouco tempo atrás, seria Eduardo Cunha, porque ele tinha grande maioria no Congresso, e os senados são poucos, então ele teria condições de ser o presidente da República. Hoje seria o Maia o primeiro-ministro. Então nós estaríamos sempre dependendo de uma maioria congressual muito problemática no contexto do modelo eleitoral brasileiro. E Lula ficaria realmente como a rainha da Inglaterra. Então imagine o parlamentarismo aprovado. Pensemos no parlamentarismo sem distinguir aqui do semi-parlamentarismo. Se o parlamentarismo fosse aprovado, nós teríamos a seguinte situação: Lula eleito em 2018. Ele poderia ter 80% dos votos da população brasileira, mas quem iria governar mesmo seria o presidente da Câmara, o escolhido pelo Congresso, né? Mas aqui, normalmente uma pessoa poderosa seria quem? Seria um Jucá da vida, seria um Eduardo Cunha, seria um Maia, quer dizer, quem não está preso ainda, né? Quer dizer, seria uma dessas pessoas que governaria o Brasil. Ou talvez o próprio Temer, escolhido pelo Congresso, pela maioria, continuaria no poder. Então, esse é o grande problema do casuísmo. Não é, eu deixo claro, que o parlamentarismo em si é algo ruim. Não, de jeito nenhum. É um problema que o parlamentarismo é criado, quer dizer, é recorrido no Brasil casuisticamente, desde 63, de 63. Eu acompanhei o debate de 63, mas o Congresso tinha um nível muito elevado. E naquele momento, um deputado, o senador, como Afonso Arinos de Melo Franco, conservador, ele fazia um discurso brilhante, dizendo que não caberia, ele era parlamentarismo, mas não caberia o parlamentarismo imposto casuisticamente por uma exigência dos militares contra João Goulart. Mas o debate pragmático, o Tancredo levantava nos bastidores que, se não aprovasse, Goulart não ia ter nada, ia ser um golpe. E aí se cedeu por um pragmatismo. Mas havia ainda uma discussão e em 8 meses houve plebiscito e rejeitou-se o parlamentarismo. Mas foi num casuísmo que ele foi criado para tirar os poderes de João Goulart, que iria assumir no lugar de Jânio Quadros. Agora ressurge o discurso parlamentar novamente como casuísmo. Porém, no caso brasileiro, eu diria que a aprovação do parlamentarismo, qualquer que seja, é uma catástrofe política. Por quê?
enquanto não houver uma transformação qualitativa do modelo, principalmente de escolha dos deputados, que ainda no modelo proporcional, ele é mais vinculado ao clientelismo do que à ideologia, nós iríamos ter uma fragilização do debate ideológico. Porque no Brasil, na especificidade do caso brasileiro atual, o debate ideológico ocorre na majoritária, especialmente na majoritária do presidente da República. Aí é que há as divisões das tendências ideológicas. A eleição no plano da Câmara, principalmente, do Congresso em geral, mas da Câmara principalmente, da Câmara dos Deputados, é uma eleição muito dependente de relações locais, de conexões de poder local. Isso significaria que nós teríamos uma política altamente fundada nesse jogo particularista, com a fragilização de um modelo de luta ideológica. Então, para mim, no Brasil, é importante que tenha um presidencialismo para que o presidente eleito, com um discurso público aberto, ele possa se contrapor ao Congresso Nacional, que haja realmente essa tensão. Essa tensão é que possibilita transformações no Brasil. Se a gente se acomodar no parlamentarismo, não terá um contraponto de poder ao Congresso Nacional. E isso será realmente a manutenção do status quo por um tempo indeterminado. O status quo conservador, escravocrata, misógino, paulistano, em tudo aquilo que tem de concentração regional, concentração de poder de gênero, concentração étnica, branco dos olhos azuis. Quer dizer, isso é que vai prevalecer contra e também um tipo de poder classista vinculado a particularismo muito forte. Então, nesse sentido, seria catastrófico um parlamentarismo, ou mesmo sem parlamentarismo, no caso brasileiro atual. Então, essa é a minha posição, e eu penso que eu votei em 93 contra o parlamentarismo. Eu vi intelectuais de muito nível, mesmo de esquerda, empolgados, sem entender o contexto brasileiro. Como se nós estivéssemos num país onde as condições para o parlamentarismo existem. Nós temos que pensar dentro de nossas condições da sedimentação histórica da política brasileira. É claro que não se exclui que talvez, no futuro, com uma melhora de qualidade do nosso Congresso Nacional, com as transformações, com debates não casuísticos, mas um debate público antes, nós podemos um dia adotar parlamentarismo ou semi-parlamentarismo. Mas da forma atual, o que nós temos é um casuísmo, um golpismo contrário à Constituição, que terá consequências desastrosas para transformações no sentido de fortificação da inclusão social e redução das desigualdades no Brasil. Esse é meu entendimento atualmente. Além do mais, a ideia que o parlamentarismo vai criar estabilidade política no Brasil é uma mentira, porque em 63, em 8 ou 9 meses, tivemos 3 primeiros ministros. O Brochado da Rocha, o Hermes Lima e o Tancredo. Sempre que eles diziam algo contra interesses particularistas do Congresso, eles eram derrubados. Então, na situação atual, isso seria mais grave. A cada nova votação, os grupos clientelistas, o baixo clero organizado, poderá derrubar o primeiro-ministro sem não ceder a concessões. E isso será catastrófico também no ponto de vista da estabilidade política. Professor, perfeita. A gente acabou tendo uma aula aqui sobre teoria geral do Estado, sobre o contexto brasileiro. Eu queria agradecer a sua participação, especialmente a deferência de ter acordado tão cedo para falar com a gente. E eu queria deixar desde já no ar o convite para o senhor retornar uma próxima vez para elevar novamente o nível do debate aqui no programa. O Wellington quer falar com o senhor. Fala, Wellington.
Olha, tá aqui, eu prefiro até que a gente promova um debate num domingo, tá? Num live especial, porque essa aula que foi dada aqui hoje, ela tem que ser repetida para muito mais gente. Espetacular, professor. Eu estou realmente impressionado com a sua explanação, porque eu tenho lido muito, mas eu não sou da área de direito. O Rômulo é advogado, sabe muito mais do que eu. Mas hoje o senhor falou, pegou no contexto histórico e trouxe exatamente para aquela nossa preocupação, que essa tentativa de impor o parlamentarismo é um recurso que volta sempre que existe um golpe, que a democracia no Brasil está ameaçada, e o senhor deixou isso com muita clareza para o nosso público. Muito obrigado mesmo por esse esclarecimento. Eu agradeço pelo convite, Wellington e Rômulo, e estou à disposição para outros encontros aí, para a gente debater e também apresentar críticas e buscar caminhos contra realmente o que eu diria um governo quadrilha, uma verdadeira quadrilha que está nos governando. É um choque que se retire uma presidente honesta, uma pessoa correta, com todos os limites e críticas que elas mereçam, não se justificou juridicamente de maneira nenhuma impeachment. Mas esse grupo assume o poder exatamente para manter uma estrutura excludente, social excludente, e é um grupo envolvido na criminalidade mais baixa e torpe. Então, contem comigo aí para a gente ter outros diálogos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Bom dia para o senhor. Tá bem, para os senhores também. Obrigado. Até logo. Muito obrigado. Rômulo, sem comentários, hein, Rômulo? Eu vou falar o seguinte. Só para o público saber quem chegou agora, nós acabamos de conversar com o professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves. Ele comentou sobre o parlamentarismo como um novo golpe. Tivemos aqui uma verdadeira aula. O Brasil está ameaçado por uma cleptocracia que assumiu o poder através de um golpe. O professor Marcelo Neves, que inclusive foi um dos advogados de defesa de Dilma Rousseff, não é isso aí? Ele participou daquele grupo. Ele participou daquele grupo de juristas que fez um parecer contra o impeachment, foi ao Palácio. Tivesse oportunidade engajado realmente em denunciar o golpe, tanto político como jurídico ali, né? Foi uma mistura com o STF, com tudo, né? Não podemos esquecer que o STF se omitiu, mas foi uma omissão comissiva, né? Uma omissão que por baixo do pano estava tudo combinado, mas né, diante das pessoas se omitiu, mas por baixo era um coautor do golpe, Wellington. Pois é.